Bom, bem-vindos. Bom, na aula de hoje nós vamos aprender aí a calcular um NDVI, passando pela transformação de números digitais em uma imagem Landsat, tá? Para valores de reflectância, tá? Especificamente reflectância aqui do topo da atmosfera. Então nós vamos utilizar isso para a gente calcular esse NDVI, tá? Inicialmente, vamos só revisar aqui alguns conceitos. O que nós temos aqui? Esse NDVI é um índice de vegetação onde a gente vai aplicar um algoritmo que nada mais é do que pegar a banda do infravermelho próximo e subtrair da banda da região do vermelho e dividir pela soma. Tá? Então, esse índice aqui vai apresentar um resultado que vai variar de -1 a 1, tudo bem? E dependendo dessa classe, onde se enquadra o seu pixel, ele vai estar representando algum tipo de estresse na vegetação. Tá? O que a gente tem na literatura é que as vegetações assim verdes, né, elas se caracterizam por ela estar mais hidratada, tá com índice como é que se diz, estão mais saudáveis, né? Então, por isso, o que acontece? Verificou-se que o infravermelho, o vermelho visível, ele é pouco refletido e bastante absorvido. Até porque ela está com uma alta transpiração ali nas proximidades e a gente sabe que a água ela absorve bastante é, essa radiação, né? Na verdade, absorve quase todas as radiações. Bom, já quando ela está um pouco desidratada, nós temos uma reflexão muito alta comparada com a vegetação sadia na região do vermelho visível. Tá? Então, quando a gente aplica esse algoritmo aqui, a gente consegue identificar que valores resultantes mais baixos aí indicam essa ausência dessa hidratação, dessa situação sadia aí da vegetação, certo? Então, pessoal, aqui a gente tem algumas classes, né? Por exemplo, de -1 a 0, a gente tem indicativas que a vegetação ela não tem atividade aí hídrica, tá? Ou são alvos que não são vegetais, tá? Como água, solo exposto, rochas e etc. Com valores de 0 a 0,33 são aqueles tipos de vegetação que naquele pixel há aquela presença de uma vegetação com algum tipo de deficiência, né? 0,33 a 66 com uma vegetação ali moderadamente sadia, tá? E as matas de galeria, que são regiões ali, florestas, são regiões ali onde apresenta bastante concentração hídrica, a gente tem uma vegetação muito mais sadia, que aí vão apresentar índices variantes na casa de 0,66 a -1. Bom, então nós vamos fazer esse processo, tá? E aí vamos lá para o QGIS, vamos abrir essas imagens e depois a gente retorna aqui para a parte do slide. Bom, vou abrir essas imagens aqui, ok? Aqui C2 pontos, aulas, Landsat, vamos lá pegar a banda 5 e 4. São as bandas, a 5 é a infravermelha próxima e a 4 é a do vermelho visível. Vou adicionar meu projeto. Note que os valores aqui variam de 0 a 3.000, 30.557. E aqui de 0 a 33. Isso aqui são valores representados em números digitais, tá? Em tons de cinza, tá? Baseado lá na equação de 2 elevado a n menos 1. Tudo bem? Como essa imagem aqui ela é de 16 bits, né? Então é 2 elevado a 16 menos 1 os tons de cinza que a gente tem aí. Bom, para a gente fazer o cálculo do NDVI da forma mais correta, nós precisamos utilizar índices físicos, tá? Então, para a gente utilizar índices físicos, o que a gente vai acabar tendo que recorrer? Nós vamos, isso aqui é uma documentação, tá? Que vai estar lá no nosso site, em anexo lá a esse post, tá? E isso aqui é o handbook, é o livro que mostra todas as especificações técnicas aí do Landsat 8, tudo bem? E nesse livro aqui, ele coloca alguns parâmetros caso você queira transformar
digital numbers, né, esses valores de reflectância em digital number para números físicos reais, tá? Então, o que a gente vai fazer inicialmente? Nós vamos calcular a partir desses parâmetros. Esse QCal aqui é a própria banda, a gente vai precisar multiplicar ela por um fator de escala, tudo bem? E depois somar com um fator aditivo de escala aqui também, tá? Após esse processo, a gente vai dividir ou pelo cosseno do ângulo do zênite solar ou pelo elevação solar, que aí no caso a gente usa o seno, tá? Então, quando a gente abrir o arquivo lá, a gente decide qual conta que a gente faz. Então, aqui eu tenho esse numerador aqui em cima, ó, dividido pelo seno. Então, a gente vai fazer meio que direto lá na calculadora de raster, tá? Vou pegar esse numerador e dividir aqui pelo seno do ângulo solar. Bem, vamos regressar aqui. Antes de fazer isso, para evitar aquele grande processamento, eu vou recortar essas duas imagens. Bom, então vou recortar aqui rapidinho. Vocês já têm essas aulas de como a gente recorta, tá? Eu vou recortar aqui bem rápido, pegar a banda 4 aqui, recortar, colocar 0 para não ficar aquela margem preta em volta da imagem. Executei, está aqui, vou só renomear. Aqui é banda B4DF. Beleza? Feito. Vamos voltar lá novamente. Calculadora raster. Opa, cancela. E raster, extrair. Camada máscara. Pegar agora a banda 5. Minha camada máscara limite. 0. Executar. E5. Renomear. E5 DF. Ok? Perfeito. Então, eu já tenho elas recortadas. Vou eliminar aqui os arquivos maiores, tá? E aí me sobrou aí a banda 5, e a banda 4 e a banda 5. Bom, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai lá para nossa expressão, bem? Vamos aqui, calculadora de raster. Tá? Vamos só relembrar nossa fórmula lá. Nossa fórmula é essa daqui, é o numerador, e aqui o denominador. Tá? Vamos voltar aqui, só para a gente colocar, ó. Ela é um MP, tá? MP vezes QCal, que é a própria banda, tá? Mais AP, bem? Dividido por seno do ângulo solar, tudo bem? E aí o que eu vou fazer? Só vou buscar isso daqui lá nos metadados, tá? Onde que estão esses metadados? Esses metadados, ó, vamos abrir aqui, pra vocês observar, ó. Eu tenho a banda do... E aqui eu tenho o metadado, metadado para essa imagem. Aqui eu tenho os valores. Os valores para a gente fazer vários outros tipos de contas, porque a gente pode usar outras bandas para fazer outros tipos de correções, tá? No caso aqui que a gente está trabalhando é a reflectância do topo da atmosfera. Então a gente vai lá. O que nós tínhamos mesmo? O primeiro dado aqui, ó. Vou até colocar aqui novamente. Vou só colocar aqui curtinho. Isso, vamos lá. O que a gente vai fazer? O primeiro dado aqui, o MP, é a reflectância multiplicativa. Tá? Essa daqui, ó. Banda 4. 2 vezes 10 a menos 5. Tudo bem? Depois, qual o outro valor? É o QCal, que é a própria banda. Tá? Essa aqui é a própria banda. E o AP é a reflectância aditiva, que é esse valor aqui, ó. 4 menos 0,1. Tá? Note que para todas as bandas, esses dois valores aqui deram iguais, tá? Deram iguais. Tá? Então, basicamente, a gente vai utilizar esses mesmos parâmetros aí para as duas bandas. Então, voltando aqui, tá? Então, o MP
é a parte da multiplicativa, que é 0,0002. Bem, QCal. Quem é o QCal? É a própria banda. Vamos fazer primeiro a banda 4. Tá? O AP. O AP é aquele valor que deu menos 0,1. Tá? Tava mais, só que como o valor lá é negativo, eu coloquei o valor aqui negativo. Tá? E agora, seno do ângulo. Tá? Qual é o seno desse ângulo? Né? O ângulo da elevação solar. Vamos procurar aqui, ó. Sun Elevation, 61,8. Aqui o valor. Copiar. Copiei. Voltando lá para o nosso projeto. Fecha parênteses. Aqui, expressão válida. Vamos escolher o local de saída desse arquivo. Tá bom? E aqui, ó. Vamos executar. Feito. Aí, valores agora variando de menos 0,58 a 0,039098. Bem? Então tá aí os valores de reflectância do topo para a banda 4. Vamos repetir o processo e vamos fazer para banda. Opa, devia ter calculado a copiada aqui, né? Mas vamos lá, a gente faz de novo, vamos lá. Vai ser o que? A banda 5 vezes 0,002, certo? Fecha parênteses, menos 0,1, aqui bem certinho, barra, seno do ângulo. Ó, esse ângulo, 61, perfeito. Tá aqui nosso resultado. Beleza. O mesmo, vamos deixar aqui. Pronto, exagero aí de parênteses, né? Então, vamos colocar aqui B5. Ok, B5, tudo certo. Ok, vamos rodar, tá aí. Então, eu tenho o B4 e B5 corrigido. Agora, para finalizar, basta a gente o quê? Vir e aplicar essa expressão aqui. Bom, então vamos lá. Raster, abro parênteses. Abro parênteses aí. Então, eu vou pegar o quê? A banda 5 menos 4, fecha parênteses, barra, abre, 5 mais, opa, não, mais 4, fecha parênteses, parênteses aqui, isso, tá? Uma menos a outra, uma mais a outra, tá? Vamos aí em DVI, 4, e executar. Pronto, tá aqui o nosso resultado, tá? Variando de menos 0,5 a 0,8, tá? E agora a gente pode reclassificar ou simplesmente aplicar aqui uma falsa cor. Tudo bem? Podemos aplicar aqui uma falsa cor. Vou pegar aqui um gradiente aqui, ó. Aplicar esse daqui. Vamos colocar intervalos iguais. A gente pode colocar quantas classes a gente queira aqui, tá? Ou melhor ainda, vamos fazer o seguinte, vamos reclassificar. Reclassificar por tabela. Bem, então eu tenho NDVI 4, vou reclassificar ele por tabela, vou adicionar aí as minhas linhas, tá? Então vou colocar aqui, ó, de 0 a, na verdade, de -1
A 0, eu vou atribuir o valor 1. Bem? Depois, deixa eu voltar aqui. Vamos só relembrar aqui, ó. De 0 a 0,33, 33 a 66, 66 a 1. Vamos dividir nessas classes aí. Bom? Depois de 0 a 0,33, classe 2. Depois de 0,33 a 0,66, classe 3. 0,66 a 1, classe 4. Ok? Essa aí vai ser as minhas classes. Bom, executar. Estamos aqui com o nosso resultado. E aí, esse resultado aqui, a gente pode aplicar uma banda simples falsa cor. Criar nova tabela de gradientes aqui. Cancela. Pegar uma cor aqui já pré-definida. Aqui. No vermelho aqui, colocar em intervalos iguais. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Bem, o que a gente pode colocar? Aqui a gente pode colocar um roxo. Tudo bem? São locais que não são ausência aí de vegetação. Aqui nós temos uma vegetação seca, né? E pode estar associada a um risco aí de incêndio. Vamos colocar um amarelo, tá? Aqui já uma vegetação, ela já é saudável, mas não tem toda aquela protuberância. Vamos colocar um verde, pelo menos aqui. E aqui um verde até mais escuro, tá? Aplicar. E tá aí, eu tenho o meu resultado aí dos locais aonde a gente tem uma vegetação com déficit hídrico, tudo bem? Ou locais aí com ausência aí de vegetação, tá? Então, por exemplo, numa região aqui de um parque nacional, a gente tem aqui as regiões aonde a gente apresenta uma vegetação com déficit hídrico, né? E veja que a parte mais exuberante aqui, ela realmente acompanhou as matas de galeria. Bem, aí está numa resolução de 30 metros, tá? E aí a gente pode fazer a nossa análise e pode aplicar outras classificações também, tá? Aqui eu apliquei uma bem rápida, sem muita análise aqui, só para a gente analisar aqui algumas regiões aí onde a gente poderia ter um risco aí. Aqui a vegetação bem seca, aqui pode ser algum tipo de agricultura também, tá? Ou bastante solo exposto. Aí tem que ver qual foi a data dessa imagem aí, né? E se foi depois da cultura, provavelmente isso aqui está representando muito solo exposto, tá? Enfim, e aí a gente tem esse resultado aí para o NDVI, ok? Então, valeu pela atenção aí, pessoal, e obrigado e até a próxima, tá? Vou deixar lá no nosso site o arquivo do handbook do Landsat, tá bom? Então, até mais, valeu!